Aqui nós temos um modelo de macromolécula de célula eucariota desenvolvido na aula da professora Fabiana. Nós temos a membrana plasmática, os fosfolipídios aderidos à membrana, nós temos a mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complexo de Golgi, os centríolos, lisossomos, peroxissomos, microfilamentos em marrom e microtúbulos mais esbranquiçados. Aqui em amarelo nós temos a membrana plasmática, que é um envoltório lipoproteico que delimita a célula. É constituída por uma bicamada lipídica, onde a cabeça polar dos lipídios fica voltada para fora e a cauda apolar é voltada para dentro. As proteínas, aqui em verde, ficam inseridas na membrana, podendo atravessar ou não a membrana. Tem a função de individualizar a célula, fazer a permeabilidade seletiva e participar da comunicação celular, entre outros fatores. Aqui nós temos o núcleo. É uma estrutura envolta pela carioteca que contém a informação hereditária da célula, o DNA. O nucleolo, ao centro, é uma estrutura de dentro do núcleo que ajuda na síntese de ribossomos. O nucleoporo, essa parte externa ao núcleo, é um pequeno furo no interior da membrana que permite que os ácidos nucleicos e as proteínas se locomovam para fora ou para dentro do núcleo. Aqui em verde, nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Consiste num conjunto de lâminas achatadas que apresentam ribossomos associados à sua membrana. Estes são responsáveis por realizar a síntese de proteínas. Aqui ao lado, também em verde, tem-se o retículo endoplasmático liso. Consiste num conjunto de lâminas achatadas, sacos e tubos de membrana que não apresenta ribossomos, diferentemente do retículo endoplasmático rugoso. Por isso, tem aparência lisa e realiza a produção de lipídios importantes na composição da membrana. As mitocôndrias, aqui representadas em azul, elas são delimitadas por duas membranas lipoproteicas semelhantes às demais membranas celulares. Enquanto a membrana externa é lisa, a membrana interna das cristas mitocondriais se projetam para o interior da organela. Elas funcionam como casas de força das células, pois produzem energia para todas as atividades celulares. O complexo de Golgi, aqui representado em vermelho, também chamado de aparelho de Golgi, é responsável pela fabricação, pelo armazenamento e transporte de determinados produtos celulares, sendo altamente associado ao papel de secreção. Os lisossomos, aqui em preto, são bolsas membranosas formadas no complexo de Golgi e relacionadas à digestão intracelular. No seu interior, há enzimas digestivas como as hidrolases e as lipases, capazes de digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. Agora iremos falar dos ribossomos livres, diferentes daqueles aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Estes ribossomos livres, como estes aqui apontados, próximos ao complexo de Golgi, são pequenos grânulos dispersos no citoplasma da célula ou associados ao retículo endoplasmático rugoso também, como já dito. Eles têm a finalidade de ajudar na alta demanda de síntese de proteínas que a célula requer. Também atuam na composição de cadeias polipeptídicas. Aqui em branco, nós temos os microtúbulos. São proteínas formadas pela ligação de dímeros formados por alfa-tubulina e beta-tubulina, que desempenham papel na organização celular.
São constituídos por tubos proteicos longos e ocos, relativamente rígidos, que podem sofrer rápida associação e dissociação. São responsáveis pelo transporte intracelular e ancoramento de vesículas e organelas, além de serem constituintes de cílios e flagelos. Durante a divisão celular, os microtúbulos são responsáveis pela organização do fuso mitótico. Os microtúbulos são formados pela ligação de dímeros formados por alfa e beta-tubulina, como já dito anteriormente. Os peroxissomos, estes grânulos brancos espalhados aqui pela membrana plasmática, são bolsas membranosas que possuem alguns tipos de enzimas digestivas. Apesar de até pouco tempo apresentarem alguma semelhança com os lisossomos, eles têm sua função bem definida e sabe-se que hoje diferem dos lisossomos quanto ao tipo de enzimas que possuem. Além de conterem estas enzimas, eles degradam gorduras e aminoácidos. Tem também grandes quantidades da enzima catalase. Esta converte o peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada, em água e gás oxigênio. Os centríolos, representados perpendicularmente aqui ao lado, são constituídos por um total de 9 microtúbulos proteicos. Não possuem membrana e participam do processo de divisão celular ativamente. Estão presentes na maioria das células de animais, algas e vegetais inferiores. Essa foi a apresentação do macromodelo de célula eucariota animal, organizado pela professora Fabiana Bringel, juntamente com os alunos da turma 36 de Medicina do ITEPAC. Obrigado pela atenção.